que a gente cresceu em tantos momentos, aquele eterno voo de galinha, e a gente não aproveitou. Então, seja com o regime militar, que legou a maior inflação da América Latina pra gente nos anos 90, 2000, que teve impacto direto depois com a eleição do Lula. E aí, por que a gente não aproveitou também o boom das commodities? Porque é o seguinte, não adianta, e aí que entra por que eu não sou um liberbobo mesmo. Eu tava esses dias brigando no Twitter pelo Ciro. E eu sou contra, por exemplo, a privatização da Petrobras. Eu não consigo ver um ganho justamente por isso, um ganho a curto prazo ou médio prazo significativo em privatizar uma estatal tão importante pra gente, de fato. Então eu não sou libertário nem nada próximo disso. Agora, por que a gente cresceu tanto no regime militar? E aí, como você disse, que é uma preocupação sua real e legítima, porque no fim, fazer política pública, fazer política econômica é afetar diretamente a vida dos outros. Ponto. Então é uma preocupação legítima. Agora, por que a gente não cresceu a produtividade no pós-regime militar ou no pós-boom das commodities ou durante? Por que a gente manteve os nossos níveis de educação baixíssimos, piorando, o poder de compra sempre diminuindo, a infraestrutura sempre à mercê do que poderia ser? Por que em vários momentos da história brasileira a gente cresceu e não conseguiu aproveitar isso? Justamente porque a gente não fez o dever de casa. Então, nesses momentos de bonança, e aí é uma coisa... Mas a gente teve que dever de casa que a gente fez no regime militar? Mas veja, dever de casa militar, a gente fez no regime no governo Lula, no boom das commodities. Tá, mas vamos lá. Só pra concluir. Durante tanto o regime militar, a gente... Lula quanto no regime se cresceu muito mais do que aquele que é até hoje o padrão do que foi o governo de acordo com esses consensos, que é o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso é estatístico. O governo Lula cresceu muito mais do que o governo Fernando Henrique. O governo militar cresceu muito mais. Sim, e só gerou mais desigualdade, mais concentração de renda. Porque é o seguinte, não adianta você... Médici tirou 40 milhões de brasileiros da pobreza. Eu não consigo ver o regime militar como um programa econômico sustentável que deu certo. Cara, a gente não capacitou mão de obra, a gente não industrializou, e aí, posso falar, também... Sim. Não. Como deveria? As taxas... Cadê o Nordeste industrializado? Cadê... Tudo bem, você está... Que é um erro também no Fernando Henrique. Beleza, a gente fez um monte de reforma e não investiu não industrializou, não capacitou mão de obra, não capacitou mão de obra no Nordeste. Então, não tem como você esperar que você... aqui o boom das commodities, ou eu vou torrar dinheiro público com obra, eu vou crescer o meu país, e, se você não capacita a população, se você não dá uma alternativa para ela, se você não faz esse crescimento ser sustentável, que aí vem... beleza. Os Estados Unidos é o que é porque se industrializou. Sim, mas também manteve um regime fiscal rígido. Também capacitou a mão de obra. Também investiu na saúde da população. Também investiu em educação. Também investiu em infraestrutura básica. Beleza, o Brasil, estourou nos anos 70, estourou nos anos 2000, estourou nos anos 80 e não conseguiu ter saneamento básico. Muito bom. Bom, vamos lá. Não tem que construir base, Ricardo. Dois dos cérebros que foram responsáveis por parte da economia do regime militar eram dois liberais, inclusive, que foi o Roberto Campos e o Mário Henrique Simonsen. E eles tiveram uma atuação direta na formulação de políticas econômicas do regime. Não durante o regime todo, mas durante uma parte do regime eles tiveram. O regime... E saíram absolutamente magoados. O regime entregou crescimento de 10%, 11%, 12%, crescimento que era muito impressionante para qualquer comparativo da época. O regime entregou taxas de industrialização que são muito superiores às que vieram depois. Veja, eu não estou dizendo que... Mas e o PIB per capita? Eu não estou dizendo que foi perfeito, que foi uma coisa assim do outro mundo, ou que... Lógico que não. E assim, eu sinceramente acho que todo plano econômico, ele termina em algum momento dando errado, no sentido que as coisas elas não são permanentes. Você tem períodos de crescimento, depois você tem períodos de retrocesso. Sim. Você tem períodos de crescimento... É o que eu falei, exatamente por isso. Não, mas... Tem que ser sustentável. Mas a questão é a seguinte... Senão concentra a renda. Mas a questão é a seguinte, cresceu indiscutivelmente, e foram anos e anos e anos e anos de crescimento sistemático, anos e anos e anos
de melhoria de infraestrutura. Eu fiz uma live com o Paulo Cruz, que eu comentei... vocês estão falando do Marcos Lisboa. Certamente o Marcos Lisboa, que é um grande economista, coisa que eu não sou, tem visões discordantes do que eu estou falando, é óbvio. E eu teria muito a aprender com ele, porque eu não sou nem economista, ele é um grande economista. Mas ele é um economista entre vários economistas, que representam uma escola de economia entre várias escolas. E detalhe, eu comentei um texto dele, que ele organizou, que foi um negócio da Agenda Brasil, com o Paulo. E ele mostra no texto alguns gráficos muito interessantes. Então ele mostra, por exemplo, o gráfico de infraestrutura do Brasil. E fica muito claro, isso é o trabalho do Marcos Lisboa. Eu não estou entrando nas razões pelas quais foi assim, mas ele mostra a diferença. Havia uma melhoria nítida da infraestrutura brasileira em ferrovia, em estrada pavimentada e em eletricidade no período de 30 a 50 e no período do regime. Quando veio a década perdida de Sarney e companhia, e depois quando veio o governo Fernando Henrique, esse crescimento de infra, ele fez assim, ele caiu. Então tava lá, sei lá, números, que agora eu não vou saber os números de cor, mas tava tipo 15, 11 e tal. Foi para 2, para 3 e tal. Isso em infraestrutura. Infraestrutura é um fator que ele se mantém. Se você, enfim, estiver renovando a infraestrutura, você mantém a infraestrutura. Então, é justamente por isso, não se mantém. Sim, mas é questão, mas não se manteve depois do regime. Não, Ricardo, não mas é óbvio que é. Justamente, eu não tô negando o crescimento. O ponto é, o que isso gerou? Os nossos avós aproveitando esse momento e a nossa geração pobre. Eu sei, amigo, mas a nossa geração foi uma geração que veio após o estabelecimento deste mesmíssimo consenso econômico em nome do qual você está falando. Você está falando de um consenso econômico que fundamentalmente busca meta de superávit primário, equilíbrio fiscal, moeda, taxa de câmbio. Esse é econômico. É o consenso do INSPER, é o consenso do Banco Central. Mas o que é o isso impediria investimento em infraestrutura? Aí é que está. O problema não é o tripé macroeconômico. O que eu estou dizendo é, esse consenso se estabeleceu no Brasil, ele foi defendido, ele foi aplicado por Fernando Henrique, ele foi aplicado por Lula I, ele foi aplicado agora por Temer, ou seja, foram vários momentos onde isso foi aplicado, onde as pessoas fizeram política econômica para o Brasil, tendo em vista estes objetivos. E, no entanto, isso não entregou o que o regime que você está dizendo que é insustentável, que foi o regime militar, entregou. Então, me parece que é um problema, cara. Sim. Existe algum problema conceitual aí que precisa ser analisado com muita seriedade. Sim. Eu não estou dizendo que a gente tem que abandonar tudo, e tem que fazer um laissez-faire. E agora vamos criar 1 milhão de estatais e criar a TV Brasil. Não é isso, mas tem alguma coisa errada. Não é com você. Isso. Porque nos dois momentos a gente não fez o que deveria ter feito. Um não fez o que o outro deveria ter feito. Ou seja, nos anos 70, 60, 50, quando a gente estava nesses momentos de bonança, a gente não reduziu máquina pública. A gente industrializou? Sim. Agora, a gente não reduziu máquina pública, a gente não buscou combater a oligarquia local, a gente não abriu economia, a gente não investiu em capacitação de mão de obra. O Brasil continuou sendo um país majoritariamente rural e analfabeto. Pô, a gente só foi ter um mínimo equipamento de saúde público, sem contar as Santas Casas, que era o que havia para as pessoas à época, em 88 com o SUS. Que é é difícil de defender o SUS hoje em dia, porque automaticamente você vira corte, mas o SUS, a gente só foi ter alguma coisa próxima disso agora, recentemente. Então, e aí quando a gente adotou o tripé macroeconômico, que tem tudo isso, meta fiscal e tal, câmbio flutuante, a gente não fez o que a gente fez no passado. Ou seja, a gente não... Novamente, aquele clichê liberbobo. O que é o ideal, e é o que os Estados Unidos fez, é o que a China está fazendo, é justamente mesclar. Ou seja, vamos industrializar, vamos pavimentar, vamos fazer ferrovia, vamos sim ter estatal, porque é insanidade achar que qualquer país, principalmente um país do tamanho do Brasil, vai se desenvolver sem o Estado, com uma grande participação nos meios econômicos. Mas também vamos, para fazer isso ser sustentável e fazer a população de fato aumentar o PIB per capita e se desenvolver e se alfabetizar, vamos também fazer o básico, que é, reduz aqui, privilégio aqui, investe mais, arruma a pirâmide da educação, tal, que é o que todos os países fizeram. Ou seja, eu não discordo de você, o meu ponto é,
quando a gente tá fazendo uma coisa, a gente não tá fazendo a outra. Então, a gente tá sempre em dois comodismos. Nesse momento de tripé macroeconômico, que é essa grande estagnação econômica que a gente vive, de fato, desde do Fernando Henrique, que sim, a gente está estagnado economicamente, depois do boom das commodities, mas assim, nunca foi muito mais que 8% ao ano. Então eu entendo. E novamente, gera concentração de renda. A população mesmo passou aquilo, não tô vendo minha vida melhorar, minha vida tá piorando. Então, é fazer as duas coisas. É assim, é justamente aquela coisa bem clichê, né? Eu sou conservador, então quero ver o que deu certo no mundo. Mas é isso. Vamos fazer o que os Estados Unidos está fazendo, que é industrializou, mas também se tornou uma das nações, top 10 nações mais livres economicamente. O Brasil nunca fez isso. Mas, por exemplo... O Brasil, o mais longe que a gente chegou no ranking de liberdade econômica, e eu odeio esse termo porque é muito liberbobo, mas foi, 50. E hoje a gente está em 80. Então, assim, vamos fazer as duas coisas? É só isso. Eu não sou um libertário também, eu não tô te vendo como um estatista, pelo amor de Deus. Mas assim, tem que industrializar, tem que ter Estado, tem que ter crescimento real, até porque é aquela coisa, assim, a gente não pode também só jogar pra frente. Tem gente agora, fazendo um cocô no chão. Tem gente passando fome. A gente precisa de alguma coisa assim, de um plano de... outra coisa que deveria ter feito que a gente não fez, que é um plano robusto, que o Bolsa Família deu um grande respiro para as pessoas, movimentou a economia local, tem um impacto maravilhoso, gigantesco, é um exemplo de política pública que deu certo no Brasil, o Bolsa Família. Agora, a gente não tem ainda, de fato, um grande programa de renda mínima e que ofereça uma porta de saída com capacitação de mão de obra. Imagina se a gente tivesse feito isso, nos anos 70. Brasil estourando e, tem dinheiro em caixa. Então, renda mínima aqui e você vai fazer um curso pra, montar carro. Então, a gente não fez. Não fez. Vamos industrializar, mas vamos também atrair empresa. Vamos também modernizar o Estado brasileiro. Vamos também fazer as duas coisas, é só isso. Então, eu acho que a gente tá em consenso. Mas eu não acho que um governo como o do Milei... Não tô citando o Milei. Eu acho que um governo como o Milei, na minha percepção, ele é um governo formulaico, sim, que ele faz uma coisa, porque ele é unidirecional em relação a esse liberalismo doutrinário, que é a concepção que ele tem e que ele acha que vai resolver as questões se ele for nessa direção com muita força e for com toda a força e é isso que interessa e acabou. Sim. Eu sou muito preocupado. Por exemplo, eu sempre ouço esse debate e vamos encerrar aqui, senão daqui a pouco a gente tá tão bom. Mas tá legal. Agora tá legal. Eu sempre tô no Ramadã, mas já tô morrendo de fome aqui. Eu tô com fome também. Eu sempre ouço esse debate vamos resolver a pirâmide educacional do Brasil. Que é uma das várias coisas que eu tenho muita preocupação. E eu fico repetindo essas coisas, o pessoal não gosta, fica com raiva. Não quer, mas eu vou repetir várias vezes. É importante repetir. Ouça, Ricardo. Eu quero repetir porque eu não quero que ocorra no Brasil mais uma tragédia. Eu não quero que a gente chegue lá, assuma o poder e comece a fazer coisas a partir de fórmulas e a coisa dá errado. Por exemplo, eu ouço sempre isso. A pirâmide educacional do Brasil e não sei o que, não sei o que. É verdade. Investe-se muito pouco em educação básica. Mas não é que a gente investe uma fortuna da educação superior. Não. A gente investe um valor que é comparável dos países da OCDE em educação superior. Ou seja, nós estamos em educação superior fazendo, em termos de investimento, o normal. É que o nosso investimento na educação básica é muito baixo. Aonde é que o Brasil tem? Porque isso a gente tem que ver, e esse é o ponto. Aonde é que nós temos assimetrias reais? Por exemplo, uma assimetria real que eu acho que tem que ser combatida. E isso, os liberais falam... Isso, opa! Valeu a pena o debate! E isso os liberais falam, o MBL fala desde sempre e tal, e é verdade. Os privilégios. Tem privilégio no Brasil? Tem. Aonde... Judiciário e militar. Esferas superiores do judiciário no Brasil são caras demais. Você pega a estatística do judiciário brasileiro, do judiciário do resto do mundo. Bizarro. É desproporcional o que se gasta aqui. Não é na universidade. Na universidade a gente está gastando o que é normal para gastar. Não é para diminuir. Que também é um investimento mal feito. A gente gasta, mas gasta mal.
se perde em gerência pô, vagabundo ligado ao pessoal, se perde em gerência de investimento mal feito, se perde em corrupção. Então a gente coloca, mas ainda assim, mas aquela coisa, não é um ensino superior de qualidade. Mas a questão é a seguinte... É mal feito o investimento. Mas a questão é a seguinte, é que não se olhe isso, tá gastando muito dinheiro, não sei o que, tem que diminuir, sim. Porque quase sempre as soluções são essas. E aí termina que a solução, na prática, o resultado que acaba sendo é o seguinte, fica a educação básica uma porcaria do superior mesmo também, jeito que lixo. está, aí você destrói a educação superior e diz, infelizmente a vida é muito difícil no longo prazo. Então, assim, é preciso evitar esse tipo de coisa. Uma coisa, por exemplo, que eu acho que pode facilitar muito a vida da universidade é que a gente tenha programas que funcionem no sentido de trazer a grana para a universidade. É muito burocrático, é difícil doar para a universidade. As nossas universidades não pode doar, de ciência... tipo... facilmente, assim? Não. Existem limitações burocráticas, tem dificuldades. A relação entre a ciência que se produz na academia brasileira e a demanda tecnológica é muito ruim por causa desses entraves. Isso eu acho que é uma coisa liberalizante que tem que deixar... O capital ele tem que estar perto da ciência, meu irmão. Sim. Porque assim, o capital está perto da ciência desde o surgimento da ciência. Tipo, ciência natural nada mais é do que a aplicação da racionalidade. Essas coisas estão... Então, isso, beleza. Privilégio do judiciário, beleza. Tem que tirar o privilégio do judiciário. Os caras não podem estar ganhando 100 mil reais acima do teto constitucional, que isso é um absurdo. Essas coisas sim. Mas tem certos... Porque isso, cara... Isso é mais difícil. É muito mais fácil um governo cortar a verba que vai para um programa universitário XYZ do que mexer com o privilégio do juiz. Lógico. Isso eu estou falando assim, não é o governo de esquerda, é o governo liberal mesmo, é mais fácil. Sim. Porque aqui, pô, você vai comprar briga com quem? Você vai comprar briga com a classe universitária. Vamos supor, no nosso caso da direita de Bolsonaro, a classe universitária não gosta da gente. Entendeu? Mesmo se a gente faça coisas boas, se a gente... Não, vamos aqui dobrar o orçamento da Universidade Federal, do sistema de Universidade Federal. A gente vai dobrar o orçamento. Os caras vão continuar dizendo, fascista, não presta. Eles não gostam. Então, há uma inclinação natural a você querer prejudicar quem você não gosta. Então, assim, as demandas dessa classe, que se vire aí. Eu não gosto dela, não voto em mim, eu não me sepa nada. Tchau. Mas quando você vai para coisas estruturais muito delicadas, como a questão do judiciário, aí é muito difícil. Sim. Porque aí a briga que você tem que... O que é a minha intuição? Eu acho que é necessário repactuar as coisas da seguinte maneira. Você tem que pegar tudo aquilo que é gordura e indevido no topo da sociedade. Sim, lógico. Atacar primeiramente aqui, mas fazer isso como um compromisso muito rígido e fazer mesmo custe o que custar. Quando você balançar este topo, aí você exige austeridade para todo o resto da sociedade. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Eu não vejo o governo Temer fazendo isso. Se o Temer tivesse assumido, tivesse um governo aí de 4 anos, 8 anos, ele jamais faria isso. Ele não ia chegar e não ia diminuir o salário do juiz. Com certeza. É porque a nossa comunicação... Na prática... A comunicação, não a nossa, porque a gente sabe fazer, mas deixa a parte. Mas assim, a comunicação da direita é muito burra. Porque se resume a isso, se resume a cortar. Agora, o que é importante... O que tá de baixo. O que é importante deixar claro é, quando a gente fala em combater privilégios de militar, de juiz, de deputado, de vereador, fazer um programa de austeridade, a gente não tá falando de, pelo menos eu e quem tá falando com um pouco mais de, sabe, além do discurso, vamos cortar e vamos fazer que nem o Nunes. Vamos deixar no caixa. Não. É justamente, que é o que a esquerda usa. Ela usa essa fragilidade do discurso para falar, olha, quer cortar o salário do professor. Não. Eu quero cortar o salário do juiz para aumentar da base. Eu quero cortar no milico, que não tá fazendo nada e tá com a filha aposentada, ganhando 30 mil reais por mês, e ele ganhando também 100 mil reais por mês, para aumentar aqui do professor dali, do policial, do gari. Então, falar em corte de... Lógico. Falar em corte... E é o que a gente tá se propondo a fazer. Que a gente não tem pressa, mas quer construir isso. Agora, quando eu falo em aumentar, em inverter essa pirâmide, não é aí sucatear o ensino superior. E até porque, assim, beleza, a gente investe sim em ensino superior, só que, tá caindo aos pedaços. Ou seja, não tá sendo bem feito. Porque é aquela coisa, em todas as áreas do Brasil, da máquina pública, não tá faltando dinheiro. Só é mal aplicado. Então, beleza, a gente tem tantos bilhões investidos em universidades. Tá, e elas estão caindo aos pedaços. Pra onde tá indo esse dinheiro?
Então, é importante deixar claro, a gente não tá falando em cortar a verba para deixar em caixa ou, tipo, acabar mais ainda com o pouco que tem. Pô, beleza, a gente tá com a pirâmide invertida de fato, a gente tem várias distorções ali, desde cotas raciais, que aí, pô, você pega o filho do um negro rico, um pardo rico, e aí o branco pobre não entra, e aí, pô, investimento mal feito, aí tem o reitor ligado ao pessoal que ganha 50 mil por mês, e aí, pô, corrupção e investimento mal feito se perde no meio do caminho. Tem vários gargalos que fazem tanto o ensino básico quanto o ensino superior serem sucateados. Eu não acho que o problema do ensino básico, muito pelo contrário, eu não acho que o problema do ensino básico seja porque a gente está investindo lá em cima, não. Porque a gente também não tá investindo lá em cima. Se fosse, tipo, pô, todas as universidades do Brasil fossem Harvard e o ensino básico fosse um lixo, eu ia falar, beleza, realmente é isso. Não é só isso. Então, falar em cortar gasto, eu acho que pra qualquer um que... Porque, como eu falei, a gente... E é uma coisa que eu peguei muito de você aqui, que é ver esse lado mais humano do que a gente tá fazendo. Então, também isso da questão de, pô, tá bom, mas tá aumentando a miséria. Então, tipo, política pública e política econômica é impactar diretamente a vida do outro. Eu concordo plenamente, é uma coisa que eu peguei muito mais com você aqui de sabe, sair da bolha um pouco. Agora, falar em cortar gasto não é para deixar em caixa, é para realocar. Falar em inverter pirâmide não é para deixar sucatear o ensino superior, porque já é sucateado, ou para acabar com o que resta de ensino básico. É fazer esse rearranjo. E aí que entra o erro do, por exemplo, que é um erro crasso, que eu também tinha um certo pé atrás com o Milei, apesar de ser mais pro lado dele, de, pô, esse cara vai pegar as pautas e vai cagar completamente. Não que tá nem o Weintraub. Não, ele tá fazendo. Enfim, que nem o Weintraub, que tentou, como você disse, colocar mais o capital privado nas universidades, com aquela, acho que era Futurice, né? E cagou completamente, porque é um retardado, um energúmeno. Então ele tentou fazer, mas é o Weintraub fazendo. Então, há e aí, novamente, a comunicação da direita liberaleca de, vamos cortar gasto. E aí chega o coitado, que não é culpa do cara, o professor sindicalizado, o gari, um policial, um médico que já ganha pouco. E sim, médico ganha pouco, médico de rede pública ganha pouco no Brasil. E trabalha que nem um condenado, e aí dorme porque tem que dormir pra ficar um plantão de 3 dias, e ainda vem um retardado gravar a cara dele, como se o cara tivesse opção, como se o cara quisesse dormir ali, porque ele é vagabundo, enfim. Eu fico com raiva disso, peguei ar. Mas assim, chega esse cara, e aí cai no papinho de sindicalista, cai no papinho de político demagogo, cai no papinho de político vagabundo, de esquerda, que fala, ele quer cortar. Mas não fala que quer cortar lá em cima, acha que quer cortar por falha nossa, por falha direita, acho que quer cortar do cara de baixo. Então eu concordo completamente com você. Eu acho que assim, a gente mais concorda do que discorda. Eu acho que é, tipo, mesclar ali, mas, pô... E aí, o debate é muito bom. Debate. Eu adoro debater com você. Que live maravilhosa. É isso. Muito bom. Tem que fazer essa dupla de novo.